queridos alunos. Hoje, dia 2 de junho, em Geografia, nós vamos estudar sobre Pindorama, a terra dos indígenas e a chegada dos portugueses, tá? Então, prestem bastante atenção na explicação para entender melhor. Então, Pindorama, a terra dos indígenas e a chegada dos portugueses. Então, os indígenas tupi-guarani chamavam suas terras de Pindorama, que é uma palavra de origem na língua tupi que significa terra das palmeiras. A escolha desse nome se dava à diversidade de palmeiras que existem nas paisagens brasileiras, como o coqueiro, a carnaúba, o açaizeiro, o buriti, a pupunha, o tucum, inajá, tucumã, pindoba, tucumaí e entre outras, tá? Então eu faço uma pergunta para vocês. Você conhece algum tipo de palmeira, gente? Já observou se perto da casa de vocês tem alguma? Então, observando a cena que está aparecendo, o que vocês entendem dela? Temos na imagem o pau-brasil, que é uma árvore muito famosa que originou o nome do nosso país. O pau-brasil ele era extraído com várias finalidades. Os portugueses exploravam a mão de obra indígena, que foi a primeira frente de exploração dos portugueses no Brasil, tá, gente? Então, o pau-brasil é uma árvore de madeira avermelhada, por isso o nome Brasil, vermelho de brasa, tá? Então, de brasa, e por causa do pau-brasil. Então, essa árvore atualmente ela está ameaçada de extinção. A vida dos povos indígenas mudou muito a partir de alguns acontecimentos históricos. Então, nos séculos XV e XVI, as navegações marítimas permitiram a chegada dos portugueses. E em 1500 no Brasil, tá, gente? Então, alguns avanços tecnológicos foram fundamentais para que os portugueses conseguissem desbravar e atravessar o oceano até chegar às terras indígenas. Tá certo? Então, os colonizadores portugueses não respeitaram os povos indígenas. Então, com muita violência, repressão, obrigaram os indígenas a mudar seus hábitos e tradições culturais. Então, muitos daqueles indígenas que resistiram ao domínio dos colonizadores foram mortos. Atualmente, diversas comunidades indígenas garantem a preservação de seus territórios e cultura, realizando atividades de subsistência de maneira sustentável. No Brasil, os povos indígenas apresentam variadas origens étnicas e linguísticas, tá? Então, muitos resistem até hoje para preservar a língua, os hábitos, as tradições, os territórios de seus povos. Então, eles resistem por isso. Estima-se que a população indígena em 1500, lá no passado, era de 5 milhões de habitantes, de centenas de etnias, como tupinambás, guaranis, potiguars, tá? E eles têm em comum a língua tupi. De acordo com os dados de 2010 do IBGE, a atual população indígena brasileira é de aproximadamente 897 mil pessoas, distribuídas em 305 etnias. É muito pouco, né? Comparado ao que era antes. Então, também foram identificadas 274 línguas e registrado que 76% dos indígenas atualmente falam português. Então, a maioria dos indígenas aí falam português, né? Minorias que falam outras línguas. Então, os povos indígenas, de modo geral, vivem em integração com a floresta nas áreas reservadas a eles. Acumulam conhecimentos milenares de plantas, animais e manejo florestal envolvendo as atividades de caça, de pesca e de coleta. Então, com base nessa relação com a natureza, os indígenas eles criaram seus conhecimentos, né, seus costumes, cultura, dança, música, arte, religião e tantos outros hábitos, tá certo? Então, é muito importante essa história. Então, para que a gente possa entender melhor, é
é importante que vocês façam a leitura da página 8, 9 e da página 10 do nosso livro, para aprofundar melhor o que foi dito aqui, tá certo, gente? Então hoje nós vamos ficar por aqui, tá? Um beijo grande e até a próxima aula.